Então, para vocês colocarem presente. 3, 2, 1, claquete, hein? Isso. Muito bem, Brasil. Tamo junto. Lindões. Da mesma forma que um corpo de massa m tem potencial gravitacional, uma carga elétrica também tem o potencial elétrico, ok? É isso. Uma carga também tem o potencial chamado de potencial elétrico. Então, bora lá. Asteriscos. Potencial elétrico. E, ó, é muito parecido, tá? É mesmo, Simon? É mesmo, muito parecido. Tá aqui a nossa carguinha Qzão. Vou colocar aqui para você um pontilhado representando a linha de campo elétrico, né? A gente sabe que ela tem um campo elétrico, só que nesse ponto aqui, que eu estou marcando para você, como um ponto P qualquer, eu sei que ela tem campo elétrico e também tem potencial elétrico. Diferença dos dois é que o campo é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, e você já até sabe, né? Se eu perguntasse para você, aonde está o campo elétrico dessa carga lá naquele ponto? Vamos primeiro chamar ela de carga Qzão. Simon, é um vetor saindo. A gente já aprendeu, né? Poxa, tá aí. Ela tem um campo elétrico naquele lugar ali. E quanto vale esse campo? Tem um valor, bacana. Mas ela também tem, nesse lugar aqui, um potencial elétrico, que eu vou chamar só de V, tá? Eu não vou chamar de VE, não, de potencial elétrico, não, simplesmente de V. Então, eu já sei que o campo elétrico é chamado de E, e a partir de agora a gente vai definir V como sendo o potencial elétrico. O que esse potencial elétrico é capaz de causar? Olha que incrível. Cara, se você começar a entender o português por trás do que eu estou falando para você e a física, você vai compreender a matéria. Olha que legal. Essa carga tem em torno dela campo elétrico e potencial elétrico. Legal. Eu estou marcando esse ponto aqui, ó. Só isso. Só isso que eu estou marcando. Né? Qual é o campo elétrico criado por essa carga nesse ponto aqui? Simon, o campo elétrico é K, Q sobre distância ao quadrado. Esse é o campo elétrico criado por ela naquele ponto ali, perfeito? Só que ela também tem, naquele ponto ali, um potencial elétrico. Na verdade, eu gostaria que você entendesse que em torno aqui tem as linhas de potencial, né? Que a física chama de quê? Superfícies equipotenciais. Está ali. Então, tem infinitas superfícies equipotenciais aqui para diferenciar os diversos potenciais elétricos. Aqui é um potencial, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, e vida que segue. Agora, vem ver comigo o português e a física da parada. Está travando aí para vocês ou está de boa? Tá de boa, Para mim tá Simon. de boa, Simon. Então é só para mim então, que bom. Vamos nessa. O que esse campo elétrico é capaz de fazer? Se você pegar uma outra carga e botar aqui em cima desse ponto, esse campo elétrico é capaz de criar nessa outra carga força elétrica. Olha que legal. O campo elétrico é para criar em outra pessoa. É isso que eu quero que você entenda. Essa carga tem campo elétrico? Sim. Essa carga tem potencial elétrico? Sim. Aonde? Em todos os pontos do espaço. Porém, nesse ponto aqui, tem o campo que tem um valor específico e tem o potencial que tem um valor específico. Agora, o que esse campo causa nesse ponto aqui? Bom, naquele ponto nada. Mas se eu pegar uma outra carga e botar aqui, esse campo gera nessa carga força elétrica. Legal.
E esse potencial gera o que nessa outra carga? Energia potencial elétrica armazenada. É isso que eu quero que você entenda. O campo elétrico vai gerar o quê? O campo elétrico, vetor, vai gerar numa outra carga força. E o potencial elétrico, que não é vetor, vai gerar em outra carga energia. Isso é a diferença física barra matemática da nossa aula de hoje. Nós temos aqui campo, que é um vetor, gerando em outra carga força, que é um vetor, e nós temos aqui nessa região potencial elétrico, que não é vetor, gerando numa outra carga energia, que você sabe desde o primeiro ano que não é vetor mesmo, né? Energia não tem módulo, direção e sentido, apenas valor, apenas módulo. Perfeito, meus queridos? Então, se você flagrar isso aqui, poxa, já é um meio caminho andado. Só que eu preciso definir para você as fórmulas, né? Se você já entendeu que o potencial elétrico de uma carga gera em outra energia, que o campo elétrico de uma carga gera em outra força elétrica, agora a gente precisa definir para você o conceito do potencial elétrico. E de forma simples, análoga ao que aconteceu ali atrás, a gente chamou energia de m vezes potencial. Isso no caso da gravidade. Eu estou dizendo para você que se você botar uma carguinha aqui, uma outra carguinha elétrica aqui, ela vai armazenar energia. Sabe por quê? Porque a energia armazenada pela nossa carguinha depende do potencial elétrico sob o qual ela está. Então, análoga à equação U, massa vezes potencial, agora energia armazenada por essa carguinha depende do potencial elétrico dela. O potencial elétrico de onde ela está, em que região do espaço ela está. E por isso, nós definimos o potencial elétrico como sendo a energia dada a cada coulomb de carga para se movimentar. Simon, me explica melhor. Te explico. Se você botar uma carguinha positiva aqui, ela não vai ser repelida por essa cargona? E para ela ser repelida, ela não começa a andar, a se movimentar? E se ela se movimenta, ela tem energia cinética. Perfeito? Só que a energia cinética dela provém de onde? U. É a energia que ela recebeu para se movimentar. Então, de onde vem o movimento de cargas dentro de um campo elétrico? Da energia potencial elétrica armazenada por ela. Só que hoje você está aprendendo que essa energia não vem do nada, vem de um lugar chamado potencial elétrico. Então, o que é o potencial elétrico? É a energia dada para cada coulomb de carga. Naquela região do espaço, é a energia armazenada por cada 1 coulomb de carga elétrica, naquele espaço. Por isso, Maria Rita, por isso o terceiro ano, a gente diz que a unidade do potencial elétrico é joule por coulomb. Essa é a unidade. É muito parecido com joule por quilo, né, que a gente viu anteriormente. Simon, me dá uma explicação rápida. Te dou. Se esse potencial elétrico aqui for 50 joule por coulomb, significa que quando você jogar uma carga ali, cada coulomb dessa carga vai receber 50 joules. Então, se eu pegar uma carguinha de 2 coulombs e botar aqui, ela vai armazenar 100 joules de energia, porque o potencial é 50 joules por coulomb. Se eu boto uma carguinha aqui de 3 coulombs, ela armazena o triplo daquilo ali. E por aí vai.
Essa é a ideia. Então, a unidade é joule por coulomb. Só que para deixar a sua cabeça mais melhorada, quem estudou isso aqui foi um físico, uma das pessoas que estudou isso aqui, chamado Alessandro Volta. Em homenagem a ele, joule por coulomb ficou conhecido como sendo V minúsculo, também chamado de volt. E aí você fala, eita porra. Então é isso que significa voltagem? É mais ou menos isso, ok? Mais ou menos isso, mas a gente vai congelar esse assunto para falar amanhã, ok? A gente vai congelar isso para falar amanhã, mas por hora já adiantar para vocês, joule por coulomb ou volt, essa voltagem que a gente tem costume no dia a dia, nada mais é do que o potencial elétrico, que representa o que, padrinho? A energia dada para cada coulomb de carga. Tá. Essa é a ideia, ok? Nossa, Simon, mas aí ó, você está representando para a gente uma equação de potencial junto com U. Eu não tenho nenhuma equação do V e nem uma equação de U. Claro, a gente vai abrir isso agora. Eu só queria que você entendesse que toda carga elétrica tem, além de um campo elétrico, que é um vetor, também tem um potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? É uma grandeza, é uma propriedade de toda a carga elétrica que permite a uma outra carga naquele lugar armazenar energia, ok? Quem dá energia para uma outra carga naquele lugar é o potencial elétrico daquela região. Naquela região tem potencial elétrico? Tem. Se eu jogar uma carga ali dentro, ela vai armazenar certa quantidade de energia. Alguma dúvida no conceito? É muita informação, né, Simon? Mas eu acho que eu peguei. Eu acho. Eu ainda meio que perdido. Assim, Por exemplo, um exemplo prático, né? Trazendo para praticidade, para nossa casa e, portanto, para o Enem, que é quem vai cobrar isso. Na nossa casa, a gente tem uma voltagem na rede elétrica da nossa casa, geralmente 110 volts, né? Volt é a energia de uma carga por coulomb. É a energia dada para cada 1 coulomb de carga, tá bom? Para cada 1 coulomb de carga. Quando eu falo para você, o que eu quero explicar agora, na nossa casa tem uma rede de 110 volts, né? 110 volts, que não é mais ou menos isso, né? 117, a gente tem uma ciência disso. O que é 110 volts? 110 joules por coulomb de carga. O que significa isso? Quando você faz a instalação elétrica da sua casa e liga, né? Liga lá o relógio disjuntor e chega para a sua casa essa voltagem, nós chamamos assim, de 110 volts, significa que em todos os fios da sua casa, os fios, cada elétron que está ali, e eu já estou te entregando de uma vez que são elétrons, porque você já sabe que nos fios de cobre, nos fios metálicos, os portadores de carga que se movimentam são os elétrons, né? Então, Simon, o que é a corrente elétrica se não o movimento desses elétrons dentro dos fios da minha casa? É justamente isso. O que a lâmpada da sua casa precisa para funcionar é de corrente elétrica, é de energia. Só que essa energia vai chegar até ela através de quê? Movimento dos elétrons. Só que aí vem a grande questão. Quem é que coloca esses elétrons, que são o quê? Cargas elétricas. Quem é que coloca esses elétrons em movimento? A voltagem. Pode falar. Na hora que você colocou isso no quadro, o meu travou tudo. Você pode repetir, por favor? Qual parte? Na hora que você colocou 10 igual a 110 joules por coulomb. Estou dando um exemplo da nossa casa. Como se eu estou dando um exemplo da rede elétrica da nossa casa. A rede elétrica da nossa casa é 110 volts, que é a mesma coisa que
Volt não é joule por coulomb? 110 joules por coulomb. O que significa isso? Quando eu ligo a rede da minha casa, lá no relógio, no padrão, e ligo o meu disjuntor, cada coulomb de elétrons que eu tenho nas fiações da minha casa, e eu já estou te afirmando que são elétrons, cada 1 coulomb recebe 110 joules de energia. É claro que 1 coulomb tem quantos elétrons? Alguém sabe me dizer? Se muitos ou poucos? 1 coulomb tem quantos elétrons? Ninguém nunca teve essa curiosidade, não? Só uma pergunta para eu continuar falando. Dá para apagar isso aqui? Já rolou printão? Já rolou print? Alô? Já rolou o print? Já tirei. Ó, já rolou um print ali. Manda lá no grupo de vocês. Ô, amados, 1 coulomb tem quantos elétrons? Muitos ou poucos? 10 a menos 19? Não. Essa é a carga de 1 elétron. Ó, 1 elétron. Oi? 1000 e alguma coisa? Porra, muito mais. Pensa comigo, lindos. 1 elétron tem essa carga, que é 10 a menos 19 coulomb. Gente, é muito pequeno. É 0,000000000. É uma porrada. 1 elétron. Tem isso aqui. Agora eu estou te falando, 1 coulomb tem quantos elétrons? 1 elétron tem essa carga. 1 coulomb, que é muito maior do que aquilo ali, tem quantos elétrons? Não é só fazer uma regra de 3? Não é isso? Então, nós vamos ter aqui, ó, só para você ter uma ideia, mais ou menos 10 elevado a 18. Mais ou menos isso aqui, ó. 10 elevado a 18 elétrons. Vocês sabem me falar esse número? 10 elevado a 18. Não é isso? 10 elevado a 18 elétrons. São muitos elétrons. Eu quero que vocês entendam que na rede elétrica da nossa casa, vamos fazer o fio? Aqui. Esse aqui é o fio, tá bom? Esse é o fio lá da nossa casa. Cada pacotinho de 10 elevado a 18 elétrons, que é uma porrada de elétrons, recebe da nossa rede, da rede elétrica da cidade, 110 volts aproximadamente. Ah, não, Simon, 110 volts não, né? 110 Simon, joules. eu não entendi muito essa parte do volt. É só o nome da grandeza. O potencial elétrico, que é joule por coulomb, também é chamado de volt. Então, quando o cara fala, você vai lá e compra, por exemplo, uma bateria, né? Você compra uma bateria, vamos pensar no seu celular mesmo. Você tem uma bateria de celular de 5 volts, perfeito? Está aqui a bateria do seu celular, 5 volts. Para que serve essa bateria? Bom, para ligar o seu celular e todas as funções, né? Só que para isso, não é necessário chegar energia no seu celular. Só que a energia que faz o seu celular funcionar, ela vem do movimento dos elétrons, que a gente chama de corrente elétrica, que é a matéria do capítulo 4. Estou tentando me adiantar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Então, os elétrons aqui em movimento, ali, os elétrons aqui em movimento é que gera energia no fio. E o celular vai chupar essa energia. A lâmpada da sua casa vai chupar essa energia e vai funcionar. Então, ela só funciona porque os elétrons iniciam um movimento. Aí a pergunta é, quem é que dá a energia para esses elétrons, para essas cargas se movimentarem? A bateria. É isso que um gerador faz. Dá a energia necessária para as cargas se movimentarem. Então, na rede da sua casa, que é 110 volts,
eu estou dizendo para você que 110 volts, na verdade, é 110 joules de energia para cada pacote de 1 coulomb de carga se movimentarem. Aí aqui eu fiz um exemplo para você para mostrar que 1 coulomb são 10 a 18 elétrons. E que cada pacotinho de elétrons desse dentro do fio recebe 110 joules de energia lá do poste, lá da rede elétrica da sua casa, para movimentar. E é o movimento desses elétrons no fio que manifesta energia elétrica e faz com que os aparelhos elétricos da sua casa funcionem. Você já deve ter lido lá atrás no aparelho elétrico da sua casa que ele necessita de voltagem, corrente. Ok? Voltagem e corrente. E aí, com isso, você já começa a ligar que a voltagem vai dar energia para essas cargas se movimentarem, ou seja, para rolar a corrente elétrica. A Ju me colocou uma pergunta, Ju, vou pedir licença, pedir para você anotar ela e guardar, para a gente trabalhar nos capítulos 4 e 5, pode ser? Porque eu não consigo explicar isso agora para vocês. Ela perguntou sobre a bateria do celular ficar viciada e começar a descarregar mais rápido. Vai ser um pouco complicado de falar disso agora para vocês, tá bom? Então, lindos, só tô dando aqui um exemplo prático para você enxergar essa voltagem, né, esse potencial elétrico no dia a dia. É claro que primeiro a gente vai falar para uma carga, potencial de uma carga, energia armazenada por um parzinho de cargas. Depois a gente vai ver isso dentro da nossa casa, dentro de uma rede elétrica mais complexa, ok? Então, vamos começar do básico. E no básico, a gente tem o potencial elétrico de uma carga. E é muito simples, né? Simon, como assim é muito simples? Ah, não é difícil para você enxergar, não? Porque no quadro anterior, né, na primeira aula, eu falei para você do potencial do planeta Terra, que era GH. E de forma muito semelhante, o potencial de uma carga, aqui nesse ponto P, também pode ser calculado como sendo campo vezes distância. Lá era G, gravidade, vezes H, que era a distância. Aqui vai ser E vezes D, a equação do VED, ok? Aonde nós temos a distância aqui, da carga até o ponto que eu quero calcular, e o campo elétrico naquele ponto. Só que eu vou abrir para você a equação, porque você já aprendeu que o campo elétrico, perfeito, é K, Q sobre D ao quadrado. Vezes o D da equação do potencial elétrico, dá para cortar um D em cima com um D embaixo, e a gente chega na equação do potencial elétrico de uma carga. Olha que sacanagem. Simon, uma vez me falaram isso mesmo, né? Que as equações de potencial, campo, força e energia era tudo igual. A única coisa que mudava era o D ao quadrado. Tá aí. Esse é o potencial elétrico de uma carga. E tem mais uma diferença da equação do campo, não é só o D ao quadrado, não. Alguém pode me informar qual que é a outra diferença? O módulo do quê? O módulo. Sabe por quê? O campo é um vetor e não existe vetor negativo nunca. Já o potencial é um escalar. O que significa isso? Carga positiva, potencial positivo. Doido, né? Carga negativa, potencial negativo. Doideira isso, né? Então a gente vai anotar essa brincadeira aqui para você. Se a carga é positiva, potencial é positivo. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. Nossa, então tem como a questão do potencial menos 12 volts? Mas matematicamente o que simbolizaria? Simboliza que ao invés de eu estar te dando energia, eu estou tirando, né? Quando a gente está falando de energia num nível positivo e num nível
negativo, na física ou para a física, a diferença é doar e retirar. Só isso. Então, potencial de uma carga em função da distância é KQ sobre D. Note que eu já te mostrei mais uma equação aqui, colocando para você de forma muito legal e muito simples que, se você souber o campo e a distância até uma carga, você já pode calcular o potencial dela mais rápido. Mas se você não tiver esses dados, essas informações, você pode ir direto para KQ sobre D. O K, mesma determinação, Simon? 9 vezes 10 a 9, constante, dada no exercício? Mesma determinação. Show? Agora, se você pega essa mesma carguinha na mesma distância e coloca perto dela uma outra carguinha qualquer, você já sabe que essa carguinha gera naquele lugar um potencial, não sabe? Claro. Inclusive, a gente já sabe até calcular. Então, você sabe que essa pequenina aqui vai armazenar energia. E essa energia armazenada pode ser calculada de duas formas. A primeira, quando a gente já conhece o potencial, é muito rápido. Já mostrei hoje. É o UQV. Olha que maravilhoso. Ah, o potencial aqui é 50 volts. Legal, já sei, já foi dado. Ou já até calculei no exemplo em cima. Fiz a continha, deu 50. 50 volts. E eu tenho a carguinha, 2 coulombs. Qual é a energia armazenada aqui? 2 vezes 50. 100. Pronto, 100 joules. Morreu Maria. Então, posso calcular a energia armazenada por uma carga se eu souber o potencial assim, ó. Rapidão. Mas posso substituir no lugar desse potencial a equação Kq sobre D. E aí a gente chega na equação da energia armazenada por um sistema de cargas. Como é que eu calculo a energia armazenada por um sistema de cargas? Está ali. K, Qzão sobre D. Eita, nós! K, Qzão sobre D é a energia armazenada por esse parzinho de cargas? Sim, senhor. Até porque a física só consegue calcular energia de par em par, ok? Ela não consegue calcular energia armazenada para um trio ou 4 cargas de forma direta. É sempre parzinho, parzinho. Mas isso é o que a gente vai ver na aula de amanhã. Por agora, só queria mostrar para você que essa carga gera nesse lugar um campo e um potencial. E esse potencial elétrico, que você já sabe calcular, pode causar numa segunda carga uma energia armazenada. Ai, ai, ai. Como é que é o nome dessa energia? Como é que é o nome dessa? Potencial elétrica. Potencial elétrica, muito bem. Ou potencial eletrostática, né? Pode também ser chamado dessa forma. Mas energia potencial elétrica, que provém de quem? Aqui, de V, do potencial elétrico. Lindo isso, não? Podemos apagar? Eu tirei foto, Simon. Top. Ó, vou colocar um resumo aqui para você. Amo, Simon. Então tá.
Vou colocar um resumo aqui para tu, tá bom? Vamos partir o nosso quadrinho. Meio torto, não tem problema não. Presta muita atenção no que eu vou falar para você e vê se você concorda, ok? Nós aprendemos o vetor campo, ok? De uma carga. É um vetor, perfeito? Calculado como E igual a K, Q, módulo D ao quadrado. O que ele faz? Cria em outra carga uma interação elétrica. Uma força elétrica. Ok? Então, nós temos aqui do lado a força sofrida pelas cargas. Porque aí você já sabe que se eu aplico uma força, vai ter devolução, amparação, reação. E essa força é K, carga de uma, carga da outra, dividido por D ao quadrado. Isso aqui é o vetor força elétrica, ok? De interação entre cargas. Que fique claro isso, tá? Note que o campo é de uma carga, toda carga tem campo, e ali eu tenho o vetor força, que só existe força entre dois ou mais corpos. Perfeito? Do lado de cá, a gente tem agora o escalar potencial de uma carga. Legal, né? Que é V KQ sobre D. Vê se não dá para você confundir, mano. Nossa, são todos igualzinhos, hein, sabe? Permite armazenamento de energia. Ok? Em outra carga. Do lado de lá, nós teremos a energia armazenada pelo sistema de cargas. Isso é a energia potencial. Que é KQQ sobre D. Nossa Senhora. Tira o print disso antes que acabe o nosso tempo, porque isso ficou bonito demais. Simon, o que está escrito embaixo? Isso. Essas são todas as fórmulas? Não, tem muita coisa para a gente abrir ainda. A gente está na primeira página do nosso capítulo 4, tá bom? Maria Rita perguntou. Essa é a introdução do capítulo 4. Tem um bocado de coisa ainda. Eu gastei 3 páginas, 3 lados do meu caderno para uma introdução. Isso aí. Não, essa introdução, Simon. Sim, senhores.
Ixi, tem muita coisa pra gente ver ainda. Meu Deus. Mas se vocês entenderem isso, nossa, é meio caminho andado, mano. Meio caminho andado. Tiraram print, moçada? Eu tirei. Printaram maneiro? Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou tirar um print de perto com uma qualidade top. E aí eu vou mandar para Mari. Você reposta para mim, Mari? Reposta. Bota no grupo oficial. Vou mandar aqui num... Pronto, tirei. Maria Rita.